tá bom? Bom, eu trouxe para a gente começar uma imagem que eu acho particularmente intrigante. E aí, eu vou agora, na verdade, pensar aqui, eu vou fazer algumas perguntas e aí eu vou lutar aqui para conseguir ouvi-los também, né? Quem quiser falar, pode falar a qualquer momento. Eu só vou pedir para levantar a mão, porque eu não vou conseguir ouvir. E se eu fizer contato visual, eu vou saber e aí eu conto para todo mundo o que a pessoa falou, tá bom? Alguém tem ideia do que seja isso? Algum palpite? Uma máscara. Bom, mais algum palpite? Ok. Uma máscara que traz um traço de cultura meio afro. Interessante. O quê? Parecem cartas, pedaços de cartas de jogos. Eu não vou contar o que não. Vou falar para vocês procurarem depois essa artista, Marie Riem. Ela trabalha, entre outras coisas, com máscaras e com elementos diversos. Eu não vou contar por um motivo específico. Eu quero trazer para a gente começar um pouco esse lugar do mistério e do simbólico. Mas eu vou chegar lá. Então, eu não vou dizer aqui, mas a gente pode voltar depois. Bom. Tananã. Agora sim. Queria saber qual que é... Não precisam falar se não quiserem. Quem quiser pode levantar a mão e eu vou trazendo para todo mundo. Que memórias que vocês têm quando a gente pensa em jogo? Quando eu falo essa palavra jogo, o que vem à cabeça de vocês? Que memórias vocês têm? Pode ser de infância, pode ser de semana passada. O que o jogo traz para vocês? Do que a gente está falando quando a gente fala de jogo? Alguém quer arriscar um palpite? Encontro. Quem mais? Família. Competição. Brincadeira. Diversão. Regras. Desafios. Que mais? Alguma palavra ruim relacionada a jogo? Perder, frustração. Mais alguém? Bom, quando a gente pensa em jogo e escola... Desculpa, gente, o trocadilho, tá? Perdão. Jogo e escola, será que cola? Será que a gente consegue pensar no jogo, com isso que vocês trouxeram e outras coisas que eu vou trazer aqui, com uma amálgama, com alguma coisa que conecte esses conteúdos? Será que funciona o jogo na escola? E aí, eu queria trazer para vocês, antes da gente entrar nessa história, falar um pouquinho sobre algumas coisas que o jogo também pode ser, além de tudo isso que vocês trouxeram e além das coisas que a gente vai falar também. A gente pode entender que, se a gente imagina uma escola, uma classe, né, de crianças, de adolescentes, é muito fácil a gente imaginar eles completamente absortos nos seus celulares, nos seus aparelhos e tal. Eu acho que eu teria outra hora e meia, não tenho, né? Estou brincando, para falar sobre isso, mas eu não quero aqui demonizar de jeito nenhum o uso da tecnologia, de jeito nenhum. Mas esse tipo de relação que a gente tem com o jogo, que é de anestesia, não é o que está interessando para a gente aqui. Isso pode acontecer com a gente. Quem nunca tem alguma coisa para fazer e fica ali no joguinho para fugir, né, do presente, do momento presente. Isso é uma coisa que pode acontecer, de fato. Mas o que eu estou trazendo aqui é uma outra potência, é o avesso desse lugar, é a potência da presença. Quando você joga, você está naquele lugar. E é isso que eu queria chamar a atenção. Então, eu vou passar bem rapidinho por alguns autores que falam sobre o jogo. Eu não vou fazer uma apresentação teórica, eu vou trazer algumas ideias para a gente chegar nesse jogo que a gente está desenvolvendo e contar para vocês, né, assim, mais na prática, como essas ideias chegam até o que a gente está fazendo. Bom, o que o jogo pode trazer? E aí, são coisas que me interessam e que eu acho que nos interessam como educadores, como professores, como pessoas que habitam este planeta e têm relações sociais, né? Ele pode trazer, então, a ideia de uma existência plena. Você pode plenamente existir, porque às vezes, por exemplo, eu estou semi-confortável. Eu estou falando de um assunto que eu gosto muito, mas eu sou tímida. Então, existe né? Mas se eu estou jogando, eu estou inteira ali. Eu estou existindo plenamente.
E isso é uma coisa muito importante, muito preciosa que a gente pode pensar sobre o jogo. Outra coisa é a identidade. Eu realmente também posso ser quem eu sou plenamente, né? Não importa. Para o jogo não importa nada. Importa que eu esteja lá presente, seja como eu seja. Outra coisa que é preciosa também é um exercício de observação e de escuta. Se a gente pensa num contexto de sala de aula em que o professor está ali vendo as pessoas entregues àquilo, e mesmo a gente com a gente mesmo, né, não precisa nem ser o professor, é um campo, não vou dizer um laboratório porque a gente não está usando ninguém aqui de cobaia, mas a ideia é que a gente possa observar de fato o que aquele grupo, o que aquelas pessoas trazem de questionamentos, de dificuldades, de potência, né? Enfim, outra coisa é a convivência com a diversidade, porque a gente vive num mundo muito competitivo, né? Então é muito bom a gente poder abrir espaços para que todos possam participar. E aí eu acho, eu sou, do mesmo modo que eu não demonizo a tecnologia, eu também não demonizo o jogo competitivo, de modo algum. Né? Eu acho que ele pode trazer muitas possibilidades da gente lidar com muita coisa e possibilidades de lidar com a própria competição. A gente tem que aprender a lidar com isso, né? Então, nesse momento, se a gente tem uma diversidade de pensamentos, uma diversidade de existências, uma diversidade de identidades ali, isso não vai interferir no jogo a não ser do jeito bom. Então, quem tem mais facilidade para responder rápido, quem é mais desinibido, ou quem prefere fazer uma coisa mais em silêncio, vai entrar numa outra etapa do jogo. Enfim, a gente pode, de algum modo, acolher todo mundo nesse momento do jogo. Aí, como eu já falei também, presença ativa, foco. E aí, quando eu vou falar desses 4 últimos, eu queria falar uma coisa muito importante. Eu acredito que o jogo não está a serviço de alguma coisa. Eu acredito que o jogo é o jogo. Ele está a serviço do próprio jogo. O que a gente faz quando a gente joga? A gente joga. Esse é o ideal. Então, eu já vou antecipar uma coisa que eu vou trazer daqui a pouco para vocês, que é, quando eu penso no jogo na educação, eu não estou pensando, e a proposta que a gente faz aqui, não é um jogo que está a serviço, uma coisa para inglês ver, sabe? Vamos jogar, e vem a classe, né? Vamos jogar. Ai, que vontade de jogar aquele jogo tão legal. A ideia não é essa, a ideia é que o jogo seja divertido e a gente pode, inclusive, pensar que eu acredito totalmente nisso. Aprender é uma delícia, é maravilhoso, é divertido, é prazeroso. Do mesmo modo, o jogo também traz essa potência de um modo mais evidente. Então, a gente vai perceber que a gente está entrando nos terrenos da criatividade, da imaginação, da liberdade e da autonomia. São pontos bastante importantes para a gente trabalhar e para a gente perceber e acreditar nessa potência, que é da educação, mas aqui está sendo trazida a partir do jogo também. Bom, eu não vou fazer vou passar rapidamente por esses slides, mas eu queria dizer para vocês que, além de eu achar, de eu gostar de jogar, de eu achar que isso é importante, é legal, eu não estou pensando isso sozinha. Em 1938, esse cara, que é o Huizinga, já escreveu um livro sobre isso, ele tem uma pesquisa sobre isso que vai ser basal, ela vai ser muito importante para todo mundo que pensa jogo, né? Ela não é única, ela não é uma bíblia, ela não é uma coisa que é imutável, mas talvez, o primeiro trabalho acadêmico pensado sobre isso. Então, para quem se interessa, eu queria trazer o nome dele aqui. Depois eu vou deixar no fim como chama isso? Um QR Code para quem quiser assistir um vídeo. Eu gravei uma aula sobre isso, se quiser assistir. Lá tem as referências teóricas, enfim, para quem quiser aprofundar. Mas tem algumas coisas que ele diz aqui que nos interessa bastante. Tem uma coisa que é bem importante, que é a gente entender como é lidar com a incerteza também no campo da educação, na sala de aula, quando a gente está com o poder, né? Então, assim, estou aqui, digamos, eu não estou dando uma aula exatamente, mas vamos dizer que eu estou aqui numa situação em que é como se fosse uma aula. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se vocês vão gostar, se vocês não vão gostar, se vocês vão ter dúvida, se vai acabar a bateria do microfone, enfim. Eu não sei se o que eu planejei vai atingir e vai alcançar todo mundo. Eu não sei o que vocês querem quando vocês pegam um fone e vêm para cá. Não sei o que vocês esperam dessa palestra, né? A gente não sabe como a gente chega no outro. E essa incerteza, ela é desconfortável, mas ela é a maior potência que a gente tem.
porque a gente pode se permitir uma liberdade como educadores e acolher também a liberdade dos estudantes. Então, essa ideia de incerteza, ela tem uma outra chave, se a gente pensar no jogo, que ela é essencial. Um jogo que é fácil demais é sem graça. Um jogo que é difícil demais é sem graça. Então, esse equilíbrio, essa tensão e essa incerteza, essas duas coisas têm que estar presentes quando a gente pensa no jogo, né? Então, não adianta você fazer um jogo que, tipo assim, isso aqui está difícil demais para eles. Não vai funcionar. Mas se não tiver um desafio, onde que a gente vai, né? Bom, aí eu vou pular um pouquinho, porque eu quero chegar num outro lugar, que é o seguinte, eu vou falar daquele, mas é que eu vou pular só para a gente retomar o assunto de uma forma integral. A gente entende escola hoje, há muito tempo já, né? Não só hoje a gente tem até outros pensamentos, como um lugar de preparação muito homogeneizante, muito uniforme. Inclusive, são palavras que estão muito presentes no cotidiano escolar. Então, a provocação que eu quero trazer aqui para a gente, para vocês, mas para mim também, né? Porque a gente está pensando todo mundo junto nesses lugares para a educação, como que a gente consegue alcançar o que o Ruizinga aqui está nos provocando, essa primeira ideia de escola. Então, a palavra escola, ela vinha... deixa eu ver se está no... Não, eu vou voltar aqui, perdão, gente. Ela vinha da palavra ócio. Então, se a gente pensa que hoje a escola forma, pensando no mercado de trabalho, se a gente pensa na educação como alguma coisa funcional, exclusivamente funcional, a gente está perdendo a oportunidade de viver de um jeito mais integral a experiência de educação, tanto como professor, quanto como comunidade, como sociedade de modo geral. Então, o jogo é um dos eixos que a gente pode trabalhar pensando nesse outro lugar, que não é funcional. O jogo não está em função da educação, ele não está em função de um conteúdo. O jogo é uma experiência, ele é uma coisa que acontece, né? Cabe aos educadores, aos professores e, claro, também aos alunos, porque a gente não pode esquecer que eles têm um protagonismo imenso nesse processo, né? Ser capaz de pensar para além. Porque se a gente só pensa assim, eu tenho que ensinar isso. Você ensina isso, você perde a ideia de conexão que o conhecimento nos traz, né? As coisas estão todas integradas. Elas foram separadas assim para que a gente pudesse aprofundar, né? Em algum momento houve uma separação desses conteúdos. Mas a ideia é que a gente possa justamente criar conexões para que a gente chegue nesse lugar de conhecimento mesmo. Se a gente quer aprender, a gente quer aprender ampliadamente, né? Então, bom, vou trazer, então, pensando nessa ideia do jogo... Desculpa, gente, eu estou correndo por causa do tempo, tá? Porque o conteúdo é muito grande, mas se vocês tiverem dúvidas, vão levantando a mão, vão falando comigo. A ideia que o Ruizinga traz, quando a gente pensa em jogo, é que o jogo tem algumas características e que são muito importantes para quem trabalha com educação. Olha que coisa importante, o jogo é uma atividade voluntária. Vocês já tentaram... Não sei se já estiveram numa sala de aula em que ninguém está afim de nada, a dificuldade que a gente tem de caminhar com o nosso planejamento, ou com o que a gente precisa fazer, né? Então, o jogo, ele convoca a uma presença, né? Só que ele só acontece se for uma experiência voluntária, senão não é jogo. Senão é alguma coisa que a gente está fazendo ali, é uma coisa que está na forma, mas não está no sentido. Ele precisa de certos limites, esses limites são de tempo e espaço, e a gente chama de tempo e espaço numa maneira ampliada. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente tem tanto tempo para jogar, ou quem chegar na frente vai ganhar, ou, enfim, né, algum limite, porque senão não tem desafio. Se não tem limite, não tem desafio. As regras têm que ser consensuais e têm que ser combinadas, né? Então, quem trabalha com criança pequena, né, às vezes a criança está perdendo, ela quer mudar a regra do jogo, porque está difícil. Isso não é verdade? E, quer dizer, isso funciona para algumas coisas, mas para esse tipo de jogo não funciona bem. Agora, para mim, ainda mais eu que sou das artes, preciso falar isso vezes 2, é super importante isso. O jogo, ele serve para ele mesmo, ele serve para jogar. A experiência serve para que ela seja vivida. Porque a gente, afinal de contas, quando está na escola, a gente está tentando trazer para essas pessoas todas, inclusive nós mesmos, né, um sentido para aquilo que a gente está falando. Não tem cabimento a gente trabalhar
sem que isso tenha eco na vida das pessoas, né? Afinal, aí eu falo por mim, né? Eu acredito que a escola é muito mais do que uma preparação para o mercado de trabalho. A gente pensa em formar uma sociedade melhor, né? Como é que a escola entra nesse papel? Bom, uma coisa super importante que tem a ver com o jogo divertido é essa ideia, né, de um equilíbrio entre tensão e alegria. Tá difícil, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Será? Ou, deu certo, consegui, a gente venceu essa etapa, a gente chegou primeiro, a gente conseguiu fazer o desafio, porque os jogos podem ser competitivos, cooperativos e eles têm qualidades nessas diferentes funções. E tem uma coisa importante que também se relaciona com a arte aqui, mas é com o campo do simbólico de modo geral. O jogo, ele traz a consciência de que a gente não está fazendo a mesma coisa aqui todo dia. Tipo, você está na sala de aula, você tem uma rotina. Quando você vai jogar, você está pensando em outra coisa. É outro tipo de apreensão. A gente vai sair do nosso cotidiano. Sem sair, né? Porque a gente continua sendo a gente mesmo. Isso é uma coisa interessante. Bom, eu vou caminhar um pouquinho para frente. Eu vou falar de um outro autor, que é o Roger Caillois. Outra referência também, esse livro é de 45 também, já faz bastante tempo. Ele vai fazer algumas críticas ao Huizinga, mas de modo geral eu acho que os dois se sobrepõem bem. Eu acho que eles trazem olhares diferentes. Ele vai falar um pouco mais da construção social do jogo, né? Como é que a sociedade se organiza. E eu fiz recortes muito específicos aqui para a gente, para falar um pouco de uma palavra que eu acho incrível que ele traz o tempo todo, que ainda não está aqui, eu achei que ia estar aqui, ó, já viu só o risco? Que é a ideia de liberdade. Muito bom. Então é o seguinte, ele vai dizer que o jogo evoca por igual facilidade, risco e habilidade. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco para vocês que ele vai separar os jogos em tipos de jogos. Tem muitos tipos diferentes de jogo. A gente pensa no jogo, tudo é jogo, nada é jogo. Não, o que é jogo? Ele vai dar um passo, não sei se é um passo além, mas ele vai caminhar um caminho diferente do Huizinga. Ele vai querer categorizar. Agora sim, era o que eu achei que ia ser. Ele combina em si as ideias de limite, liberdade e de invenção. E o que eu quero trazer para cá de importante sobre isso? Quando a gente propõe um jogo num contexto escolar, num contexto da escola, a gente está lidando com limites. Quer dizer, o jogo é um espaço de liberdade, é um espaço que abre, mas a gente tem limites, a gente tem regras combinadas. Ainda que seja, a gente tem 50 minutos para jogar, é um limite. Ou, se for um jogo, vamos imaginar um jogo que lide com o corpo. O limite a gente não pode sair dessa sala. Imagina um esconde-esconde na cidade, gente, né? Já pensou? Não, a gente tem que pôr algum limite, porque senão o jogo não vai acontecer, não tem desafio, né? E a ideia de invenção. E, de novo, eu trago esse eixo do simbólico, esse eixo da imaginação. Isso eu acho que é o mais importante que a gente pode trazer para qualquer componente, para qualquer um dos assuntos que a gente tenha que desenvolver em sala de aula.